foi a nossa aula de matemática, às 9 horas da manhã. Estava combinado para as 10, mas na quinta-feira eu mandei o convite antes, né, com o horário das 9, porque o Fábio e o Glauco iriam assistir, né? Um horário que dava certo para eles era às 9 horas. Então, poucos alunos assistiram, mas depois eu postei a aula no YouTube, tá bom? Lá naquela aula, eu resolvi um exercício pelo método da substituição e pela regra de Cramer. Só que aquele exercício, ele é um sistema 2x2, ou seja, a gente tem duas equações e duas incógnitas, tá? Hoje a gente vai fazer 2 exemplos, só que é quando tem 3 equações e 3 incógnitas. Na aula passada, perguntaram, né? Qual método eu escolho para resolver? Pode escolher qual quiser, tá? Tem o método da substituição, tem o do escalonamento, que é o método que a professora explica nas aulas do Centro de Mídias, e tem o método da regra de Cramer, que é o que eu vou usar hoje para resolver os 2 exercícios. Eu gosto mais, particularmente, eu gosto mais da regra de Cramer, porque usa determinantes, né? Como a gente acabou de ver determinantes, acaba ficando mais fácil. Mas vocês podem usar aqueles que vocês quiserem. Se for uma questão com alternativa, dá até para você pegar as alternativas e ir testando, tá bom? Um outro aviso que eu quero passar para vocês. Essa semana não vai ter aquele tradicional atividade para vocês enviarem no Classroom, tá? Até sexta-feira eu vou terminar de fazer como se fosse uma provinha, né? No formulário Google. E que nem a professora Amanda costuma fazer com vocês, acho que vocês já estão acostumados. E eu vou disponibilizar lá no Classroom para vocês poderem resolver, tá? É mais uma atividade avaliativa. Mas assim que eu conseguir terminar e postar lá, eu aviso vocês, porque eu vou dar um prazo pequeno para fazer. Então, muito provavelmente que seja na sexta-feira, porque de sexta-feira vocês não têm nenhuma aula, tá? Mas eu aviso antes, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar então. Eu vou compartilhar aqui a tela. Eu vou começar fazendo a atividade 26, tá? Que é da apostila. Então, uma loja de eletrodomésticos está fazendo uma promoção para compra conjunta de 2 tipos de eletrodomésticos, de maneira que o consumidor interessado paga. Então, R$ 590 por um forno micro-ondas e um aspirador de pó, R$ 1.300 por um forno micro-ondas e uma geladeira, e R$ 1.250 por um aspirador de pó e uma geladeira. Quanto a loja está cobrando por cada tipo de aparelho? Vamos lá. Primeiro, vamos montar um sistema, tá? Para cada eletrodoméstico, eu vou colocar uma letra. Então, o forno micro-ondas, né? Vou colocar M. Então, micro-ondas mais o aspirador de pó, então, mais A, é igual a 590. Então, o próximo aqui. Um forno micro-ondas e uma geladeira, 1.300. Então, micro-ondas mais a geladeira vai dar 1.300. E aqui, um aspirador de pó e uma geladeira, 1.250. Então, o aspirador mais a geladeira vai dar 1.250. Então, a gente tem aqui um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, né? Ou seja, 3 letras que eu quero saber o valor. Ah, mas aqui na primeira só tem 2, aqui só tem 2, aqui só tem 2. Mas se juntar todas aqui, vai dar um total de 3, porque eu quero saber o M, o A e o G, tá? O que eu faço com essa informação? A gente vai transformar em matriz, tá?
vai ter uma matriz dos coeficientes e uma matriz dos termos independentes, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a matriz dos coeficientes. Se eu for fazer uma matriz dos coeficientes, eu não posso esquecer, então, que vai ter uma coluna para o micro-ondas, uma coluna para o aspirador e uma coluna para a geladeira, tá? Então, a gente tem que seguir esse padrão. Então, aqui eu tenho M, não tem? Qual que é o coeficiente quando não tem nada aqui do lado? É 1. Então, aqui é 1, aqui também é 1. Aqui na última linha eu tenho M? Não. Então, se ele nem aparece, então o seu coeficiente é 0. Vamos agora para o aspirador. Eu tenho o aspirador aqui, não tenho? Então, é 1. Porque lembrando, né, que quando não tem nada aqui é 1. Aqui na segunda linha nem aparece o A, então é 0. E aqui na terceira linha, A é 1. Para a geladeira, na primeira linha nem aparece, então é 0. Aqui na segunda linha é 1 e na terceira linha também é 1. Então, essa matriz aqui, ela é a matriz dos coeficientes, tá bom? E a gente vai ter, então, uma outra matriz, que é a matriz do termo independente, aquele que não tem nenhuma letra. Então, temos o 590, o 1.300 e o 1.250. Então, essa daqui é a matriz dos termos independentes, tá bom? Vamos lá. Como que faz para resolver, então, pela regra de Cramer, tá? A gente tem que achar aqui o valor do A, do M e do G, não é? Então, para encontrar o valor do A, eu vou colocar o M primeiro para ir na ordem, vai. Para encontrar o valor do M, o M ele vai ser o determinante de M dividido pelo determinante D. Já vou explicar o que significa esse DM e o D, tá? O A, ele vai ser o DA dividido pelo D. E o G, ele vai ser o DG dividido por D. Repara que a gente tem DM, DA, DG e D. 4. Então, a gente vai ter que calcular 4 determinantes. Tem, então, DM, DA, DG e o D. Quem que vai ser o determinante D? É a matriz dos coeficientes. Então, eu já tenho a matriz pronta aqui, não tenho? Então, é só copiar ela e calcular o determinante. Então, vamos lá. Essa matriz, ela é 1, 1, 0, 1, 0, 1 e 0, 1, 1. Então, eu vou colocar ela aqui. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Quando eu tenho uma matriz 3 por 3, para poder calcular o determinante, eu utilizo a regra de Sarros, que é copiar as duas colunas do lado, tá? Então, eu vou copiar as duas colunas aqui do lado. 1, 1, 0, 1, 0, 1. E como eu faço para calcular? Ele sempre pede para calcular a diagonal principal e depois a diagonal secundária. Então, vamos ver os resultados para a diagonal principal, tá? Então, lembrando que como ele é 3 por 3, agora eu vou ter 3 diagonais aqui, ó. A primeira diagonal, 1, 0 e 1. Cuidado, a gente tem o 0 aqui. Na hora de multiplicar, 1 vezes 0 vezes 1, isso daqui vai dar 0. A próxima diagonal, 1 vezes 1 vezes 0, também vai dar 0. A próxima diagonal, 0, 1, 1, né? Também vai dar 0. Quando tem um monte de 0, é muito bom para resolver, tá? Então, quando tem 0,
Nossa, respira aliviado, porque vai ficar bem melhor para calcular. Agora, vamos para a diagonal secundária. Então, aqui, diagonal secundária. 0 vezes 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. E aqui, 1 vezes 1 vezes 1 também dá 1. Quanto que vai dar essa soma aqui? 1 mais 1 mais 0 dá 2. O determinante D, então, lembrando que determinante a gente sempre faz diagonal principal menos a diagonal secundária. Diagonal principal deu 0, a secundária deu 2. 0 menos 2 dá menos 2. Então, o resultado do determinante D, ele é menos 2, beleza? Então, vamos agora calcular o outro determinante, o DM. O que significa calcular o determinante DM? Quem que é essa matriz, né? Tá vendo que aqui, na matriz dos coeficientes, eu fiz uma coluna para o M, para o A e para o G? Então, essa coluna do M, em vez de eu copiar ela, eu vou colocar no lugar os termos independentes. Então, em vez de eu colocar 0, eu vou colocar 590, 1.300 e 1.250. Então, vamos lá. Então, eu vou calcular o DM. Deixa eu fazer um risco aqui para separar. Então, agora eu vou calcular DM. Então, lembrando que DM, em vez de na primeira coluna eu copiar os valores de M, eu vou copiar os termos independentes. Então, tem o 590, o 1.300, o 1.000... Eita, ficou feio esse, né? Esse 0 aqui. Deixa eu apagar ele. O 1.250. E as outras duas colunas, eu copio igual, tá? Então, vai manter 101, 011. Então, aqui, 101, 011. Como que eu calculo o determinante de matriz 3 por 3? Usando a regra de Sarros, copio as duas primeiras colunas. Então, eu vou copiar o 590, 1.300, 1.250. Vou copiar 1, 0 e 1. Então, mesma regrinha, né? Calcula a diagonal principal, vê quanto que dá. Então, vamos lá. 590 vezes 0 vezes 1. Tem um 0 aqui no meio, então vai dar 0 essa multiplicação, né? 1 vezes 1 vezes 1.250. 1 vezes 1, 1 vezes 1.250 dá 1.250. 0 vezes 1.300 vezes 1. Tem um 0 multiplicando, então vai dar 0. Então, essa soma aqui, ela dá 1.250. Beleza? Vamos agora à diagonal secundária. Então, diagonal secundária. É essa diagonal aqui, ó. É que ficou meio tortinho o meu, né? Mas eu aposto que se vocês fizerem aí no caderno, vocês vão conseguir deixar tudo certinho. Então, aqui eu tenho 0 multiplicando, vai dar 0. 1 vezes 1 vezes 590 dá 590. E aqui, 1 vezes 1.300 vezes 1 dá 1.300. Então, 1.300 mais 590 dá 1.890. Como que eu calculo o determinante? Diagonal principal. Então, aqui, diagonal principal menos diagonal secundária. Quanto que deu diagonal principal? 1.250. Quanto que deu diagonal secundária? 1.890. Então,
eu tenho 1.250 e quero gastar 1.890. Então, o que que eu faço? Eu faço esse menos esse e vejo quanto que dá. Só que daí não pode esquecer que vai ficar negativo, porque eu vou gastar mais do que eu tenho. Quem que pode fazer essa conta aí? Coloca o valor no chat, rapidinho. Quanto que é 1.890 menos 1.250? Quanto que dá essa conta? Quanto que dá esse resultado? Vocês vão colocar aí no chat para mim? Ou alguém falar, seria até melhor. 640. Muito bem, obrigada, meninas. Então, 640. Então, a gente tem agora o resultado do DM. O DM, ele é menos 640. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó, para ver. O DM deu menos 640, certo? Então, aqui, eu vou copiar. Menos 640. Quanto que deu D? Vou voltar aqui, ó. O D, ele deu menos 2. Menos 2. Então, o M, ele vai ser quanto? É só dividir. 640 dividido por 2. 640 dividido por 2 dá 320. Aqui tem menos em cima e menos embaixo, então menos com menos dá mais, porque a gente faz o joguinho de sinal na multiplicação e na divisão, tá? Então, o preço do micro-ondas é 320. Quem tem esse exercício já resolvido na apostila, porque na aula do Centro de Mídias, a professora resolveu esse exercício, só que por um outro método. Repara que tá igualzinho o resultado, tá? Micro-ondas deu 320. Agora a gente vai fazer o DA, tá bom? O D a gente já tem resolvido. Então, agora na coluna do A, em vez de eu copiar 101, eu vou colocar 590, 1.300 e 1.250. Então, antes de eu começar, Cauã, quer perguntar? Pode falar. Não, senhor, foi sem querer. Ai, achei que você tinha alguma pergunta. Tudo bem, tá? Não tem problema. Vamos lá. Então, vamos calcular o DA. É só, no lugar da coluna do A, colocar os termos independentes, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou copiar a matriz aqui. Deixa eu só fazer um risquinho aqui para separar. Então, DA. Então, o DA, o determinante DA, no lugar da coluna do meio, eu vou colocar os termos independentes. Então, aqui vai manter 110. Então, na coluna do meio, eu vou colocar 590, 1.300, 1.250. E na última coluna, mantém o 0, 1, 1. Lembrando que a regra de Sarros para resolver determinantes 3 por 3, então copia as duas primeiras colunas, tá? Regra de Sarros é para determinante de matriz 3 por 3. Se fosse uma matriz 2 por 2, é só fazer normalzinho, diagonal principal e diagonal secundária, tá? Então, vamos lá. Calcula primeiro diagonal principal. Então, vamos fazer as multiplicações da diagonal principal. 1 vezes 1.300 vezes 1. Então, vai dar 1.300. 590 vezes 1 vezes 0. Tem um zero aqui multiplicando, então vai dar 0. 0 vezes 1 vezes 1.250. 0 vezes 1 vezes 1.250. Tem um zero multiplicando, então vai dar 0. Então, essa soma aqui dá 1.300, beleza? Agora, vamos para a diagonal secundária.
Diagonal secundária, pega os valores a partir daqui, ó. Então, tem um zero multiplicando. 0 vezes 1.300 vezes 0. Então, vai dar 0. 1.250 vezes 1 vezes 1. Então, vai dar 1.250. E 1 vezes 1 vezes 590 vai dar 590. Então, a soma aqui, né? 1.250 mais 590. Então, vai dar 1.840. 1.840. O que a gente tem que fazer aqui, né? Fazer a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, diagonal principal menos a diagonal secundária. A diagonal principal deu 1.300. A diagonal secundária deu 1.840. Coloca aí a resposta no chat, então. Quanto que vai dar esse resultado? 1.300 menos 1.840. Lembrando que eu vou gastar mais do que eu tenho. Então, o resultado, eu já sei que vai ficar negativo. Mas quanto que vai dar? Quem que vai colocar a resposta aí? Vamos ver. 540. Muito bem, meninas. Ó, cadê os meninos do grupo, hein? Só as meninas estão colocando os resultados, hein? Eu quero a participação dos meninos também. Vamos lá. Deixa eu só ver se tem gente esperando aqui para entrar. Deixa eu colocar. Olha, o Momesso entrou na reunião. Então, vamos lá. 540. Então, agora a gente tem o resultado do DA. O DA, ele deu menos 540. Vamos voltar lá atrás, então. Se o DA deu 540, então a gente vai ter aqui menos 540 dividido por menos 2. Então, o A, que é o aspirador de pó, 540 dividido por 2 dá 270. Menos com menos é mais. Então, o aspirador de pó, ele custa 270. Então, a gente tem o preço do micro-ondas, que é R$320. A gente tem o preço do aspirador de pó, que é R$270. O legal disso daqui é que quando a gente chega aqui nessa parte, eu posso escolher aqui alguma equação que tenha o G para poder calcular o valor do G sem completar, né, por determinantes. Então, por exemplo, aqui, ó, eu não tenho que o micro-ondas mais a geladeira dá 1.300, então troca aqui o M por 320, eu vou conseguir achar o preço da geladeira. Ou então, como eu tenho aqui que aspirador mais geladeira dá 1.250, então eu posso também, no lugar do A, colocar 270, que é o preço do aspirador, e vou conseguir achar o preço da geladeira, tá? Então, esse terceiro você pode calcular do jeito que você quiser, tá? Como eu comecei pela regra de Cramer, eu vou terminar por ela. Mas vocês podem fazer do jeito que quiser, tá bom? Vamos agora, então, ao último determinante, que é o DG. Então, na última coluna, eu vou colocar os termos independentes. Então, aqui na primeira, mantém 1, 1, 0. Na segunda, 1, 0, 1. Só que na última coluna, eu vou colocar 590, 1.300 e 1.250. Aí, para poder resolver pela regra de Cramer, né? Coloca 1, 1, 0, copia as duas primeiras colunas. E 1, 0, 1. Então, a diagonal principal, começando por ela, diagonal principal, a gente tem
1 vezes 0 vezes 1.250, tem um zero multiplicando, vai dar 0. 1 vezes 1.300 vezes 0, tem um zero ali no meio multiplicando, então vai dar 0. 590 vezes 1 vezes 1 vai dar 590. Então, aqui essa soma dá 590. Deixa eu ver aqui, alguém escreveu alguma coisa no chat, deixa eu ver se é pergunta. Ah, não é. Não é pergunta, não. Agora, vamos à diagonal secundária. Diagonal secundária, 0 vezes 0 vezes 590. Então, aqui a gente vai ter, tem zero ali no meio, é 0. 1 vezes 1.300 vezes 1. Isso daqui vai dar 1.300. E 1.250 vezes 1 vezes 1. Então, vai dar 1.250. Somando aqui, então, 1.300 mais 1.250 dá 2.550. Então, agora a gente vai fazer, né, diagonal principal menos a diagonal secundária. Diagonal principal é 590. Diagonal secundária deu 2.550. Então, faz aí, vê quanto que vai dar, escreve para mim no chat. Lembrando que eu tenho 590, eu vou gastar 2.550. Então, eu sei que vai dar negativo porque eu vou gastar muito mais do que eu tenho. 1.960, muito bem. Então, aqui vai dar 1.960. Então, agora a gente tem o valor do DG, né? O DG deu menos 1.960. Então, aqui, na hora de fazer, o G da geladeira, menos 1.960 dividido por menos 2. Quanto que vai dar a geladeira, então? Menos com menos dá mais, 960 dividido por 2, a gente tem que é 980. Então, aqui está o preço do micro-ondas, o preço do aspirador de pó e o preço da geladeira, tá? Gente, é assim, mais uma vez eu vou frisar, vocês podem escolher o método que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade para escolher. Eu gosto muito eu sou suspeita para falar, eu gosto muito da regra de Cramer, mas vocês fiquem à vontade para poder escolher, tá bom? Agora, eu só vou começar aqui, eu vou montar essa atividade de 31 e eu vou deixar para vocês terminarem, porque infelizmente não vai dar tempo, tá? Vamos lá. Observe a tabela a seguir, que contém os dados sobre a audiência de 3 redes de televisão, em 3 períodos do dia. Então, tem a manhã, tarde e noite e o total de pontos. E, né, as redes aqui, no caso, seriam os canais de televisão. Então, tem a rede 1, rede 2 e rede 3. Nessa tabela, cada ponto positivo indica que 1.000 pessoas estão com a televisão conectada à rede. E cada ponto negativo indica que 1.000 pessoas deixaram de sintonizar a rede no período avaliado. Considerando que são atribuídos diferentes pontos à audiência em função do período do dia, descubra o peso atribuído a cada um dos períodos. Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou transformar essa tabela em matriz. Aqui, anteriormente, primeiro eu montei o sistema e depois a matriz, porque ele estava escrito, né? Não tinha uma tabela. Agora, nesse daqui, já dá para montar a matriz, né, direto. Então, eu vou fazer a matriz dos coeficientes, que é, então, 2, 4 e 3, 4, 3 e menos 2, e
menos 1, 2 e 2, tá? Então, essa é a matriz dos coeficientes. E temos também a matriz dos termos independentes. Então, 11, 27 e 10, tá? Só um detalhezinho aqui, que eu vou colocar aqui em cima o que é cada um dessas colunas. Então, aqui eu tenho a manhã, a tarde e a noite, tá? Por que que eu vou identificar? Para que na hora que eu for resolver, eu saiba, né, o que é que eu tô fazendo, tá bom? Então, como que eu vou calcular o M, o T e o N? Eu quero saber porque cada um deles tem uma pontuação diferente. Então, o M, ele vai ser o determinante dm dividido pelo D. O T da tarde, ele vai ser o dt dividido por D. E o N, que é o da noite, ele vai ser o dN dividido por D, tá? Então, vocês vão ter que calcular 4 determinantes, assim como foi calculado no exercício anterior. Então, calculando o D primeiro, que é o determinante, né, da matriz dos coeficientes, vamos copiar ela aqui, né? Então, 2, 4, 3, 2, 4, 3, depois tem 4, 3 e menos 2, 4, 3 e menos 2, e depois temos menos 1, 2 e 2. Menos 1, 2 e 2. Então, vocês vão calcular este determinante. Lembrando que determinante de matriz 3×3 usa a regra de Sarros, né? Que é copiando as duas primeiras colunas. Repara que esta matriz, ela não tem zero. Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer, tá? Olha para as diagonais principais, né? Faz colorida aí no caderno para você enxergar melhor, tá bom? Eu acho que é bem mais fácil de ver. Calcula a diagonal principal, vê quanto que vai dar, depois calcula a diagonal secundária, vê quanto que dá e faz uma menos a outra. Eu vou fazer esse daqui para vocês verem como é. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Então, aqui deu 12. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 dá 24. Menos 1 vezes 4 vezes menos 2. Esquece o sinal, só multiplica os números primeiro. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 2 dá 8. Agora você faz jogo de sinal. Menos, com esse menos daqui, fica mais. Então, quanto que vai dar essa conta aqui? Vai dar 44, porque 12 mais 8 dá 20, 20 mais 24, 44. Vamos à diagonal secundária agora, ó. Então, aqui, 3 vezes 3 vezes menos 1. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 1, 9. Só que como tem o menos aqui, menos com mais dá menos. Agora aqui, ó, menos 2, 2 e 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Como tem esse menos aqui, então vai ficar menos 8. E no último aqui, 2 vezes 4 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 4 dá 32. Positivo. Quanto que vai dar a diagonal secundária? Devo 9 e devo 8, então eu devo 17. Vou pagar 32, então me sobra 15. 44 menos 15, né? Porque eu faço a diagonal principal menos a secundária. 44 menos 15 vai dar 29. Então, eu calculei o D. Aí eu vou pedir, vou deixar para vocês calcularem, então, o DM, o DT
e o dn. Lembrando que a matriz dm, ela é, né, a matriz dos coeficientes, só que em vez de copiar essa coluna, eu coloco os termos independentes, tá bom? Aí depois a do t vai fazer a mesma coisa. O dt, em vez de eu copiar os valores aqui do t, eu coloco os termos independentes. E aqui do n, em vez de colocar os valores de n, eu coloco os valores dos termos independentes, tá? Eu gostaria que vocês tentassem, né, fazer esses itens, tá? Calcula esses 3 determinantes e depois volta aqui para substituir para ver se vai dar certo. Eu vou deixar aqui o resultado de cada um para vocês saberem se vocês fizeram certo ou não. Amanhã tem que dar 2, à tarde tem que dar 3 e à noite tem que dar 5, tá bom? Gente, é isso, eu encerro por aqui.